William Tonente, diga-me se faz favor como é que está o nome de Angola. Muito longe está na Berlinda o nome de Angola. Como assim? É pelo facto da capital ter mudado? Não só pelo facto da capital do país ter mudado, Capital de Angola? Passou-se para onde? passado para Barcelona. Ok, tá certo. Vamos cá mudar de história. Quanto a Ana Paula dos Santos, já foi ouvida? Ana Paula dos Santos, esposa, também já foi ouvida em tribunal. E o Dr. Afonso, como médico? O doutor Afonso, como médico, foi incapaz de responder ao juiz. Isto é sério? Aos juízes, o camarada não conseguiu justificar? Não conseguiu justificar Ok, estou a anotar. por que não deu a conhecer aos médicos espanhóis o estado como o paciente veio de Angola. Fonix, muita informação, pá. William, voltando aqui naquela questão, quanto à primeira-dama, nossos ouvintes não ouviram, repita só, por favor. Chegou a tratar José Eduardo dos Santos como o meu ex-marido. E das vezes, o meu ex-marido. Fonix. E o juiz, meu cota, não a questionou? O juiz a questionou. A senhora veio na qualidade de esposa e está a tratá-lo como ex-marido. Portanto, foi o primeiro ato que condicionou o reconhecimento dela como esposa legítima. Ok, tá certo, meu cota. Só um minutinho, deixa-me abrir o programa. Minhas senhoras e meus senhores, bem-vindos a mais um vídeo do seu canal predileto. Do outro lado, José Ebmuquish, mais conhecido por JHM. Meus senhores, neste vídeo teremos a Isabela a reproduzir conteúdo do Fernando Vumbi que apela as pessoas a votarem no 3, UNITA. E depois vamos ter o William Tonete. Depois do William teremos novamente a Isabela a falar sobre os filhos do José Eduardo Santos que sofrerão muito e muito. E no final vamos ter a Chizé a responder William Tonete. E então, minhas senhoras e meus senhores, vamos embora. Olha, não te esqueçam de deixar aquele like, aquele comentário, partilhe mesmo, partilhe. Isabela, vamos embora. Votar no 3 é reconhecer as virtudes do ACJ, só não faz quem só se sente seguro com o MPLA no poder. Como reflexo do tanto mal que se fez e ainda se faz contra este país e povo, são todos eles nossos conhecidos que estão na sombra assim como no poder. Os que se esfarrapam todos os dias desde quase 50 anos até mesmo eliminando adversários políticos, e não só, para não verem nunca, este MPLA protetor de criminosos fora do poder. E se a mudança em Angola para bem do país, e de todos os angolanos passa pela alternância do poder político, e nunca pela continuidade no poder dessa corja, que nós todos sabemos não passa de verdadeiros criminosos com quase 50 anos com os mesmos vícios criminosos crônicos. E sendo as virtudes qualidades morais padrão dos seres humanos relacionadas com a construção da personalidade de cada indivíduo, o que falta ao Adalberto para não ser a pessoa certa, e se lhe reconhecer as suas virtudes. Um homem desses tão benevolente, bondoso, paciente, sincero, comprometido com o país e com os angolanos, otimista, inteligente e respeitoso, modesto, autoconfiante, corajoso, prudente, honroso, disciplinado, humilde, sensato, fraterno, muito dedicado, de boa formação. E tão competente o que lhe falta afinal para não ser o homem certo para bem de Angola e dos angolanos. Se não vimos essas virtudes, nem por um canudo por parte de um JLO, o maior trafulheiro, aldrabão e sem qualidades para o cargo que pretende manter com todo o trungungo. Votem no 3, se quiserem o fim da macacada presa ao poder como moscas debicando a crosta de uma ferida podre. Isabela, de quem é a autoria desta matéria? Fernando Vumbi. Ok. Vamos às outras JHM. Tá certo, querida, vamos sim às outras. Meu amigo, não te esquecem de deixar aquele comentário, aquele like. Graças aos comentários, conheço a Nina, conheço Palmeira Soares, conheço o Ricardo, conheço a Tamires, conheço o Fone Crazy, conheço Rosa, conheço a Adelaide, conheço a Pitanguinha. Deixe o seu comentário, assim a nossa comunidade, a nossa conexão será ainda mais forte. Agora, vamos prestar atenção no William Tonete. Boa noite. Boa noite, meu velho. Hoje é segunda-feira, 18 de julho. Diga-me, quando é que foi gravado esta matéria? 16 de julho de 2022. Ok, por favor, prossiga. Não é fácil em países subdesenvolvidos, onde a democracia
não é exercitada de forma plena, onde não existam órgãos de soberania fortes e verdadeiramente independentes, liberdade e possibilidade de um exercício pleno daquilo que são as ideias e o pensamento de cada cidadã e cidadão. Muito hoje está na berlinda o nome de Angola. Não só pelo facto da capital do país ter mudado, passado para Barcelona, mas também por outros momentos que nós não acautelamos. Representantes de mais de 100 países estiveram em Angola e nenhuma notícia foi publicada nos meios públicos de comunicação social. Temos novidades de Espanha. Algumas pessoas arroladas no processo, inicialmente como declarantes, já se fizeram presentes junto do Tribunal de Catalunha. O Dr. Afonso, médico pessoal de José Eduardo dos Santos, que foi questionado, de facto, a assistência que ele estava a conceder ao ex-presidente, deixou-o emagrecer e não comunicou aos colegas qual era o seu real estado. Ana Paula dos Santos, esposa, também já foi ouvida em tribunal. E casos caricatos. Algumas questões basilares. O doutor Afonso, como médico, foi incapaz de responder ao juiz. Não conseguiu justificar por que não deu a conhecer aos médicos espanhóis o estado como o paciente veio de Angola. Por que adiou as datas em que ele deveria ser assistido e fazer exames laboratoriais? A senhora Dona Ana Paula também equivocou-se durante a audiência de julgamento. No ato, atirou-se contra José dos Santos, chegando mesmo a dizer que ela teria perturbações mentais. O tribunal acolheu esta sua suspeição e mandatou que a mesma fosse sujeita a exames psicológicos e psiquiátricos. Estes apresentaram um resultado negativo, que foi junto aos autos. Depois, ao longo do interrogatório, a primeira-dama chegou a tratar José Eduardo dos Santos como o meu ex-marido. Muitas vezes, o meu ex-marido, a que o juiz a questionou. A senhora veio na qualidade de esposa e está a tratá-lo como ex-marido? Portanto, foi o primeiro ato que condicionou o reconhecimento dela como esposa legítima. É considerada esposa de facto, mas não esposa legítima, pois até porque o seu casamento não está homologado. Não conseguiu também justificar porque que não esteve presente na altura em que o marido fez uma intervenção cirúrgica em 2019. E se ela estaria, ao menos, com algum filho menor que a impossibilitaram de estar junto do marido. Também não conseguiu responder por que não esteve com ele quando esteve acometido de Covid-19. Ora,
Todas essas deixas a uma intervenção tardia já, porque estas declarações foram cunhadas, portanto estão assinadas. As duas personalidades não foram coagidas em nenhum momento, então fazem fé em juízo. O novo advogado, pouco ou muito poderá dizer. A polêmica carta também não conseguiu o médico justificar se teria recebido pessoalmente de José Eduardo dos Santos ou alguém lhe teria entregue. E acho que não sabe quem entregou a carta, mas a acusação diz que na época José Eduardo dos Santos até precisava de ajuda para se alimentar. Logo, não poderia ter escrito aquela carta e a assinatura não conjuga. Portanto, temos um burilado processo. Ok, está certo, meu cota. O restante vamos deixar para outro vídeo. Sem mais delongas, vamos chamar a Isabela, que vai falar sobre o passamento físico, as consequências do passamento físico do ex-presidente da República, José Eduardo dos Santos. Vamos ouvir. As consequências do luto vai arrasar a saúde dos filhos de José Eduardo dos Santos. Precisam ser fortes. Tudo o que aconteceu antes, que está a acontecer agora depois da morte do seu pai e o que ainda vai acontecer, se bem somado e pesado, já está a causar situações e momentos de muito estresse, tristeza, choque, ansiedade, raiva, revolta e até mesmo de muito medo aos filhos de José Eduardo dos Santos. Sejam eles filhos de quem são, levem eles as vidas que levam as consequências do luto. Vai lhes afetar e se manifesta como um sofrimento emocional e físico muito grande. Aí nisso somos todos iguais, podem crer, tal qual como na morte ninguém é diferente do outro. Eles vão viver também aquele momento que envolve o sentimento de vazio, saudade intensa de um pai que lhes acostumou às grandes vidas fáceis. Sem grande esforço, com tudo de bom e do melhor que até nacionalidades estrangeiras lhes garantiu, para viverem sossegados onde bem entenderem mergulhados no luxo construído sobre os escombros de angolanos. Eles vão passar por momentos de desespero e solidão inconsoláveis com choros acentuados no silêncio deles seja onde eles estiverem. Sempre que a imagem do pai dele se lhes desfilar na memória, eu mesmo quero acreditar que, em especial a Tizé e Isabel dos Santos, já estejam vivendo essa fase mesmo antes do enterro. O luto causa sempre um impacto tão grande nas emoções, seja de quem for. Negar essa realidade é se julgar diferente e mais forte do que os outros perante a dor, que é sempre dor, seja para quem for ou seja, é apenas um mecanismo de defesa tentando se gerenciar a situação de forma gradual, a perda do pai deles. Isabela, de quem é a autoria? Fernando Vumbi. Valeu, querida. JHM segura microfone, moço. Seguro sim o microfone. Meus amigos, agora vamos chamar Tizé dos Santos. Tizé, minha irmã, tá aí? Vamos embora? Lá dos cidadãos angolanos está aí a circular uma carta supostamente assinada pelo doutor ou general Furtado, que eu acho muito estranho que o general Furtado esteja a assistir a um inquérito judicial na qualidade de militar em representação do Estado angolano. Algo que é um assunto de família, não é? Porque a queixa que eu fiz nunca foi de envenenamento. Eu, Velvite José dos Santos, fiz uma denúncia por suspeita de possível tentativa de homicídio para com o meu pai, que meu pai ainda estava vivo quando eu fiz essa queixa, por omissão de cuidados, por possível não tratamento adequado dele e também por estar a revelar segredos sobre a saúde do meu pai, porque um jornalista da SIC mandou-me screenshot, quer dizer, mandou-me mensagem, eu fiz um screenshot em que ele confirmava que o senhor João Afonso é que estava a dar as informações. E que as suas suspeitas deviam ser investigadas com vários indícios que eu justifiquei, era principalmente o Dr. João Afonso e também a doutora Ana Paula dos Santos, por ser a pessoa que estava lá na casa e ao lado no momento que o meu pai caiu. Então,
Espero que este texto, que está a ser atribuído ao senhor doutor ou general Furtado, seja falso, porque está a difamar-me. E se o texto for confirmado verdadeiro, eu irei processar o general Furtado por difamação, por dizer, acusar-me de ter feito uma queixa por envenenamento do meu pai, que eu nunca fiz. E eu não entendo porque que a Rádio Nacional de Angola e todas as pessoas ligadas ao governo passam a vida a dizer que não houve envenenamento, como se fosse essa a minha queixa. Agora, que a perícia, que os médicos ligados à área forense entendessem descartar este envenenamento ou um possível envenenamento e pedissem esta autópsia, acho que fizeram muito bem, porque quando há uma suspeita de que algo não vai bem, com muitas coincidências, uma morte em vésperas de eleições, um presidente da República insiste e agora mandou o Estado pagar o advogado da doutora Ana Paula dos Santos. Em qualidade está a pagar o advogado, porque é um assunto pessoal. Ainda que fosse um presidente da República em funções, os seus casos, senhor presidente João Lourenço, em que é acusado de falta de fuga à paternidade, é o Estado que tem que pagar? Não, porque é um assunto seu pessoal, o Estado não tem que pagar os assuntos pessoais do Presidente da República. Então, por que o Estado angolano está a gastar o dinheiro do povo para ir pagar um advogado para defender a senhora dona Ana Paula dos Santos num assunto pessoal dela, em que está a ser acusada de possíveis faltas de cuidados ou de permitir que o médico que poderia ter ajudado a debilitar a saúde do ex-marido, como ela própria diz, quando diz que disse em casa que veio a pedido da sua filha e que só estava aí temporariamente, estava para ser embora. Pelo menos foi o que a própria filha da Ana Paula e do meu pai, minha irmã Josiana, me comunicou. Como tal, peço que me parem de difamar. Eu fiquei muito espantada ao ver um vídeo em que o jornalista William Toné aparece a dar detalhes do julgamento como se ele tivesse estado lá dentro a assistir tudo. Eu própria mandatei os meus advogados, não estive presente nestas audiências, nem sabia qual era o teor das perguntas e respostas que foram feitas. Tenho algumas informações dadas pelas minhas advogadas, algumas, e não posso dar mais dados porque eu não vou violar o segredo de justiça. É muito grave o que o senhor general Furtado está a fazer, violar o segredo de justiça, ficar a dizer coisas que eu saiba, ninguém está ilibado de nada e nada está arquivado. E quando entrou a minha queixa em tribunal, o meu pai, infelizmente, já estava morto. Porque até que os advogados tratassem dos trâmites, a queixa entrou ao meio-dia do dia da morte do meu pai e o óbito foi dado às 11 da manhã. Portanto, não é que foi arquivado pela morte da vítima e não porque as pessoas foram ilibadas. Porque se meu pai continuasse vivo até hoje, certamente que a senhora Ana Paula seria expulsa da casa por não conseguir fazer prova de que é, de facto, esposa legítima do senhor. E é sim uma pessoa indigna de ser considerada a esposa do senhor, porque desde 2017 até hoje só privou com ele 2 meses. Não estando presente em momentos cruciais em que José Eduardo Santos foi operado em 2019 a um cateterismo em Barcelona, não estando presente no Dubai no momento em que o senhor esteve internado a tratar complicações do Covid no Dubai, não esteve presente quando o senhor esteve em Angola porque ele próprio em 2021, em dezembro, proibiu a entrada de Ana Paula no Natal, que quis ir fingir que ia estar com os filhos, foi proibida por José Eduardo Santos, que ainda estava em melhores condições de saúde, e entrou sob coação da sua filha, já quando o engenheiro Eduardo Santos estava diagnosticado com uma depressão, que é uma doença, um quadro de foro psiquiátrico, que podia ter sido transitório e depois podia ter sido curado, mas infelizmente ele morreu sem curar a depressão, e quando a senhora entrou na casa, o senhor já estava diagnosticado com um problema de foro psiquiátrico, pelo que nem sequer ela pode alegar que ele lhe pediu para ir para lá, ou que ele autorizou a estar lá, e ainda que apresentasse uma carta que não existe, do senhor a dizer isso, não era válida, que ele não estava em condições de tomar decisões pela vulnerabilidade em que se encontrava. A lei espanhola é muito clara sobre isto. A lei da maior parte dos países do mundo. Então, parem de usar o meu nome e imputar declarações e acusações que eu não fiz, porque eu acusei de que estou com suspeita de que o meu pai tivesse sido empurrado a morrer mais rápido, por falta de cuidados adequados, e porque me foi-me recusado pagar o enfermeiro, uma equipa de enfermeiros para ter uma enfermeira 24 horas ao lado do meu pai, para poder agarrar o meu pai, ajudá-lo a locomover-se pela casa, dar-lhe a medicação à hora certa, dar a alimentação à hora certa. E depois fico a saber que o meu pai chegou a estar 16 horas sem comer. Isso é responsabilidade de quem? Não é da doutora Ana Paula? Quem seria responsável por isso? Seria eu, que ela praticamente escorraçou da casa ao ir invadir com a ajuda da sua filha a casa, encher todos os quartos com noras, genros, bebés, babás e tudo mais, sem me deixar um sítio para dormir? Então, conseguiu o mau afastamento. Na altura eu fiz um grande escândalo. E disse que limpava as mãos porque eu sentia que vinham para matar o meu pai, para acabarem com a vida dele, não lhe dando o apoio necessário.
Quando fingiram que estavam a dar o apoio necessário, o meu pai engordou 3 quilos, eu dei-me por satisfeita, percebi que aquilo que eu tinha feito para salvar o meu pai tinha resultado e que agora já estavam a portar-se bem. Nem passou 2 meses, o meu pai morre. Qual é o filho que não iria à polícia? Porque eu avisei e alertei que se tocassem no meu pai, acontecesse alguma coisa, eu iria à polícia. E cumpri. Minhas senhoras e meus senhores, chegamos ao fim de mais um vídeo. Obrigado por ter estado aqui, obrigado pelo comentário, muito obrigado mesmo pelo like e pela partilha. Estamos juntos até o próximo vídeo.